Tem uma questão que eu vejo que, porra, é sempre uma polêmica, que é a questão da submissão da mulher. Sim. Então, quando fala assim, mulheres, principalmente dentro das igrejas, que a igreja, na verdade, preserva demais a família. A igreja, ela tem esses núcleos familiares e reuniões de maridos, com reuniões das esposas, reuniões das famílias. Então, eu vejo que eles têm uma preocupação realmente com a família, porque eles têm esse entendimento. E, tanto na Bíblia, como eles falam sobre a submissão da mulher. Sim. E aí vira uma polêmica, vira sempre uma submissão. Umas mulheres entendem o que é essa submissão, outras mulheres acham que isso é um absurdo, que isso é uma coisa retrógrada. O que é essa submissão, no caso bíblico, ou que você entenda? Primeiro, a gente precisa entender que a família, assim como qualquer outra instituição, precisa de hierarquia. Porque anarquismo nunca sustentou nada. Então, você não vê nenhuma mulher questionando autoridades lá fora. Mas dentro de casa, ela questiona a autoridade do marido. E a submissão, embora eu perceba que até mesmo dentro da igreja as pessoas tentam amenizar, né, suavizar a palavra submissão, fazendo uso de eufemismos do tipo, a submissão ela é andar ao lado da pessoa, auxiliar na missão. Mentira, submissão é um está acima e o outro está abaixo. E isso não se trata de algo pejorativo. Isso se trata realmente da necessidade da hierarquia para que haja ordem num lar. Então, para a gente entender o que significa submissão, a gente precisa primeiro entender de onde veio essa ideia. E ela veio da Bíblia. Só que antes de mandar a mulher ser submissa ao marido, Deus mandou o homem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E amar a sua esposa como Cristo amou a igreja significa dar a sua vida em morte de cruz, se preciso for, por ela. Então, analise comigo, será que um homem que ama a sua esposa ao ponto de, se preciso for, morrer por ela em uma cruz, pediria a ela ou faria algo que iria prejudicá-la? Claro que não. Então, se a gente entender isso, inquestionavelmente nós vamos perceber que a submissão é um privilégio, porque a liderança é um fardo. A liderança, ela não é um privilégio masculino. A liderança é um fardo, porque Deus cobra muito do homem o que ele não cobra de mulheres. Então, quando Deus fala para a mulher ser submissa ao homem, ele está preservando ela. Ele está colocando o homem na linha de frente de uma batalha e colocando a mulher atrás para ser protegida por ele. Então, quando você se submete ao seu marido, você está se submetendo a uma pessoa que antes está se submetendo a Deus. E por ele se submeter a Deus, ele jamais faria por você algo que prejudicaria você fisicamente, emocionalmente, psicologicamente. Então, a submissão é um privilégio, é uma honra. E, infelizmente, a palavra ela carrega um sentido assim, muito pejorativo, porque as pessoas entendem que é uma inferiorização da mulher, mas não, nunca foi. Inferiorizar a mulher, na verdade, é querer compará-la ao homem, porque é injusto a gente tratar os desiguais de forma igual. A gente não pode tratar com igualdade aqueles que são desiguais. Não. Então, assim, Deus concedeu uma missão ao homem e outra à mulher. E a mulher, a missão dela é ser auxiliadora, não é ser líder, não é ser cabeça. E no momento em que a mulher entender que o seu poder não é se comparar ao homem, mas sim exercer com honra a sua feminilidade, ela vai encontrar a plenitude de vida dela. Por exemplo, eu acho que uma pergunta que pode surgir na cabeça de muitos é assim, a gente está falando de um homem maneiro, um homem temente a Deus, um homem bacana. Mas às vezes acaba aparecendo, a mulher acaba casando com um tralha, né? Um encostado, um vagabundo, cachaceiro e tal. E aí, como é que fica a situação dela? Se esse cara não a ama como ama a igreja, mesmo assim ela se mantém submissa, ela sai fora do relacionamento, o que é? Então, é melhor prevenir do que remediar. A gente fala muito sobre mulheres que casam com homens que não honram a Deus e que, por isso, não proporcionam à mulher uma vida digna, né? Mas a verdade é que tudo que acontece no casamento se mostrou no namoro. E o problema dessas mulheres que reclamam de maridos ruins é que elas fecharam os olhos na época do namoro. Ninguém engana ninguém. E ninguém consegue se esconder por muito tempo.
Então, embora eu entenda que a situação dessas mulheres é uma situação difícil, eu não consigo colocá-las como vítima. Porque elas viram o que acontece no casamento, elas viram acontecendo no namoro e escolheram fechar os olhos. E hoje estão pagando o preço por isso. Então, eu digo o seguinte, sempre à luz da Bíblia. A Bíblia diz que, pelo comportamento da mulher, o coração do homem se quebrantará. Você não vai precisar abrir a sua boca, você não vai precisar falar, reclamar, pregar ou ser chata. Pelo seu comportamento, o coração do homem se quebrantará. Então, para essa mulher que quer lutar pelo casamento, mas que, infelizmente, não tem um homem parceiro e que se submete a Deus, eu apresento esse versículo da Bíblia. Não reclame, não fale. Se você realmente tem a intenção de lutar pelo seu casamento, saiba que é pela mudança silenciosa do teu comportamento que o coração do teu marido vai se quebrantar. Tem uma frase daquela cantora, um trecho da música que eu acho super interessante, que ela fala assim, me apaixonei pelo que eu inventei de você. Exatamente. Então, assim, eu vejo que muitas vezes a gente acaba se apaixonando pelo que nós projetamos, pelo que nós gostaríamos que a pessoa fosse. E eu já passei por isso. Eu já tive uma namorada que era uma pessoa muito conhecida, muito desejada, e de repente... E era uma menina maneira, uma menina bacana. Só que, pô, tinha umas perturbações da cabeça e tinham determinados comportamentos que não eram legais. Uhum. Eu vi alguns comportamentos que eu não achei maneiro. Eu via, por exemplo, a gente era tratando uma pessoa importante de uma forma muito, muito boa e muito doce e simpática, e tratando um cara de um nível social, digamos, abaixo dela, seja um garçom, seja um porteiro, de uma forma não tão simpática. Você viu uma diferenciação gritante. Eu não achava aquilo maneiro, mas eu falava, não, bicho, no fundo, pô, não é besteira. E aí, daqui a pouco, começou a ter comportamentos, por exemplo, de dar um perdido. Sim. Eu combinar uma coisa, fazer outra, e tal, não sei o quê. Eu fui tolerando aquilo porque eu achava que, no fundo, ela era aquela pessoa que eu acreditava, que eu gostaria que ela fosse. E permaneci no relacionamento, cara, o resultado foi aquele. Foi um relacionamento que terminou comigo, meu irmão, devastado, emocionalmente, pô, destruído, com minha autoestima lá embaixo, triste, sofrendo, traído. Então, teve traição, teve tudo. E ali foi uma grande lição que eu tive até novo, com 26 anos. Falei, cara, as pessoas, elas, assim, Deus mostra quem as pessoas são. Ele deixa claro. Nós é que escolhemos fechar os olhos, projetar o que nós gostaríamos que a pessoa fosse e ficar sempre buscando naquela pessoa, encaixar ela naquilo que a gente acredita. Ainda que aquele encaixe não se encaixa, a gente fica lá forçando. E o destino acaba sendo esse que...